Boa noite, caros alunos. Estamos iniciando um novo curso sobre a arte pré-hispânica na Mesoamérica, ou seja, México e América Central. Na realidade, não é um novo curso, porque ele pode ser entendido como uma sequência do curso anterior que mostramos a arte pré-hispânica ou pré-colombiana, não é? Na América do Sul, principalmente no Peru. Agora trataremos a arte pré-colombiana no México, principalmente, não é? Nosso primeiro slide irá tratar a origem do homem pré-colombiano. Esse homem que existia aqui antes da chegada dos europeus veio de onde? Existe, portanto, diversas teorias que precisamos entender. Vamos ver. A primeira corrente seria a mais aceitável, essa corrente asiática, que o homem pré-colombiano teria entrado na América através do Estreito de Bering ou pelas Ilhas Aleutas aqui e, portanto, formado ao longo de milênios a presença desse homem, então, asiático na América do Norte. Outras hipóteses, como a corrente malaio-polinésia, e o homem teria entrado na América pelas ilhas do Oceano Pacífico, sim, navegando, apesar das grandes distâncias. Ao longo de milênios também teriam, então, chegado às costas da América, às costas do Oceano Pacífico. Uma terceira hipótese é a corrente australiana. Essa é menos aceita, ou seja, através da Antártida, não é? Ou aqui pela Antártida e pela terra entrando pela Terra do Fogo no sul da América do Sul. Provavelmente também todas essas três correntes podem ter acontecido simultaneamente, não é? Bom, o que seria, portanto, a Mesoamérica que vamos falar hoje seria então as civilizações que se desenvolveram aqui nessa parte da América Central, entre a América do Norte e a América do Sul. O conceito de Mesoamérica, ou América Intermédia, é o termo, então, com que se denomina a região do continente americano, que inclui aproximadamente o sul do México e os territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, bem como as porções ocidentais da Nicarágua, Honduras e Costa Rica. Várias civilizações pré-hispânicas, entre as mais avançadas e complexas de toda a América, desenvolveram-se aqui ao longo dos séculos anteriores à conquista espanhola do México, incluindo então olmecas, teotihuacanos, maias, astecas e muitos outros que vamos mostrar. Trata-se de uma macro-região cultural de grande diversidade étnica e linguística, cuja unidade cultural está baseada no que Paul Kirchhoff definiu como o complexo mesoamericano. Esse Paul Kirchhoff foi um antropólogo alemão especializado em etnologia mexicana, isto é, a ciência que analisa os documentos dos diversos grupos culturais, interpretando-os comparativamente. Foi, então, Kirchhoff quem definiu o conceito de Mesoamérica para a descrição e o entendimento dos povos da região mexicana e centro-americana, sua arte, sua língua e sua religião. Assunto, então, que iremos tratar. A região, portanto, eu mapeei aqui para vocês, da Mesoamérica, seria essa. Parte, portanto, aqui do sul do México, grande parte aqui da América Central já, e principalmente entrando até mesmo na América do Sul, não é? Chegando até a Colômbia. Por isso que as culturas colombianas, elas têm identidade muito mais próximas às culturas da Mesoamérica do que a cultura inca, por exemplo, da América do Sul, não é? Devido a esse traço de ligação, não é? Pela América Central. Por exemplo, aquelas obras fabulosas que existem no Museu do Ouro em Bogotá, na Colômbia, elas pertencem muito mais a esta personalidade mesoamericana do que sul-americana, não é? Bom, a diversidade de culturas que aqui existiu, logicamente, tem muito a ver com o relevo, a vegetação, o clima e assim por diante, não é? Por exemplo, só para que vocês identifiquem, aqui está a famosa Península de Yucatán, aonde os maias
viveram e se desenvolveram. Os astecas, mais nessa região aqui, ó, né, são culturas contemporâneas que coexistiram e guerrearam muitas vezes entre si. Mas existem outras culturas que a gente pode listar assim. As principais estou colocando aqui, não é? A cultura de Tlatelolco, que olha como é antiga, de 1250 a 500 a.C. Vamos ver algumas obras de arte desta cultura hoje. A cultura olmeca, fabulosa, né, de 1200 a 200 a.C. Eu estou falando aqui em 1000 anos de civilização, né, ou de cultura. A cultura zapoteca, cujo centro principal é Monte Alban, né, de 800 a 500 a.C. A cultura de Teotihuacan, nome de uma cidade fabulosa com pirâmides, né, de 300 a.C. a 900 depois de Cristo. Cultura de Colima, cultura de Nayarit. Eu, inclusive, aqui sublinhei as culturas que duraram mais, não é? Vejam, por exemplo, a cultura maia, que vai de 1000 anos antes de Cristo até o século XVII, né, na era cristã. Por que duraram tanto, não é, os maias aqui? No caso, 1697 é a data da tomada de Taizal pelo Império Espanhol. Taizal foi capital de uma das últimas entidades políticas maias independentes que não se tornara subserviente aos conquistadores espanhóis. Por isso durou tanto, não é? A cultura de Vera Cruz, de 100 a 1000 depois de Cristo, também muito importante. Mas veja, o desaparecimento de muitas dessas culturas são explicados por lutas entre eles mesmo, guerras, ou mesmo questões climáticas ou de saúde, assim por diante. Reparem ainda sublinhado a cultura tlahuica, que desaparece com a conquista dos espanhóis, 1521. É a data final, não é, dessas culturas pré-colombianas. A cultura huasteca, estou falando apenas dos sublinhados aí, a cultura huasteca, que vai de 1000 anos antes de Cristo até o século XVI, até a chegada dos espanhóis. A cultura asteca ou mexica, não é, de 1300 a 1521 depois de Cristo. Veja como os astecas são uma cultura muito recente, né? Quer dizer, do século XIV até o início do século XVI. E a cultura mixteca, tão importante, né, para os astecas, 800 anos antes de Cristo, até também a sua derrota pelos espanhóis em 1523. Bom, podemos então explicar a cronologia dessas culturas da Mesoamérica ou culturas mesoamericanas da seguinte maneira. Essa periodização é uma periodização clássica, não é? Ou seja, há primeiro um período paleoíndio ou arcaico que vai de 8.000 anos antes de Cristo até 2.000 anos antes de Cristo. É um período pré-histórico, não é? O período pré-clássico ou formativo, que é mais interessante, é de 2.000 anos em diante até o século III depois de Cristo. Vamos ver algumas culturas hoje desta fase, deste período pré-clássico formativo. O período clássico, tão importante, né, para toda a arte da Mesoamérica, vai do século III até o século X, já na era cristã. Né? Aqui estarão os maias, principalmente. O período pós-clássico, do qual o brilho maior é dos astecas, é do século X até a atualidade, porque existem, inclusive, mexicanos que falam essas línguas antigas até hoje, não é? Ou que mantêm algumas tradições, embora sejam hoje civilizados, né? Bom, o período pré-clássico ou formativo, vamos explicá-lo, de 2.000 anos antes de Cristo até o século III depois de Cristo, é a época do aparecimento das organizações de cidades-estados e da primeira arquitetura cerimonial em grande escala. Sim, eu disse cidades-estados, semelhante à Grécia Antiga, não é? O desenvolvimento da cultura de Tlatelolco, é o que vamos ver hoje, da civilização olmeca, brilha nesse período aí. Representam também, nessa fase, os primórdios das culturas zapoteca, Monte Alto e Maia. Bom, o começo da cultura maia, né, é muito antiga, os maias, é desde o período pré-clássico. Finalmente, o período clássico, que vai do século III até o século X, é domínio da Mesoamérica pelo Império de Teotihuacan.
Esse nome é de uma cidade importantíssima, onde existe aquela famosa pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, que vou mostrar hoje ainda para vocês. Esta cidade, este império, declina por volta do século VII. Época na Europa medieval, né? Época das trevas na Idade Média. A idade de ouro das cidades maia, principalmente Tikal, Palenque e Copán, data desse período clássico. Um brilho impressionante, não é? Comparativo ao mesmo brilho do Império de Teotihuacan. Bom, finalmente o período pós-clássico, do século X até a conquista espanhola, no início do século XVI, né, é um período de guerra e caos. Colapso de muitas das grandes cidades e nações, com exceção das cidades maias, né, na península de Yucatán, como Chichén Itzá e Uxmal. Aliás, eu sempre digo que visitar Chichén Itzá e Uxmal é um retorno a um passado mesoamericano que se compara à Grécia Antiga, ou mesmo ao Egito. Não é? É impressionante a arte que ainda está preservada lá. Nessa época, também do período pós-clássico, nós temos o domínio tolteca do México Central, que vai do século XI até o século XVII. A cultura tolteca é muito importante, ela irá dar origem aos astecas, não é? Bom, finalmente, o surgimento do Império Azteca, nesse período pós-clássico, né, que é do século XIV em diante, ele não só domina toda a Mesoamérica devido à ocupação espanhola e à rendição desse Cuauhtémoc, o último imperador azteca, em 1521, e a posterior imposição colonial europeia, né, o cristianismo. Mas ainda nesse período vamos ter o florescimento tardio dos maias. Vocês sabem que os maias vão manter uma independência dos espanhóis até o final do século XVII. Bom, então vamos começar aqui. Chega de muitos textos, né, mas vamos ainda colocar alguma coisa mais específica sobre a cultura de Tlatilco, que é do período pré-clássico. Olha como essa cultura pré-histórica é tão antiga. Ela vai de 1250 a 800 a.C. Equivale essa cultura ao período arcaico da Grécia Antiga, não é? Lá na Europa. Eu lembro vocês, por exemplo, que os gregos, por volta de 800 a.C., já tinham literatura e obras importantíssimas, como Homero, né, escrevendo a Ilíada, 800 anos antes de Cristo. E aqui essa cultura encerrava a sua fase. Bom, ela é uma das primeiras sociedades de agricultores da Mesoamérica. E, importante também, a cerâmica ritual e utilitária, que é encontrada nos seus túmulos, né, nos seus sepultamentos, com influência da cultura olmeca, que coexistiu com eles, né, de 1200 a 400 a.C. Provavelmente os olmecas superaram os próprios tlatilcos. A iconografia dos objetos dessa cultura tlatilco, que eram depositados nas tumbas, revela a existência de um culto à fertilidade e aos ciclos agrícolas. Outra coisa interessante os olmecas, né, que coexistiram, se desenvolveram ao longo do Golfo do México. Esta cultura é considerada a cultura mãe de todas as civilizações mesoamericanas posteriores, principalmente no quesito religioso. Muitos dos deuses, ou seja, muito da mitologia dessas culturas mesoamericanas tiveram início com os olmecas. A organização política dos olmecas e a sua influência cultural se estendeu do Vale do México ao sul até El Salvador. Não é? Bom, vamos ver isso. É atribuído aos olmecas o jogo da bola mesoamericana, uma espécie de futebol com bola de borracha, que por 3.000 anos foi jogado aí por todas as culturas mesoamericanas, mas também a dos olmecas, a escrita, né, por volta de 650 a.C. Eles teriam sido pioneiros da escrita, né, da língua escrita mesoamericana. Os olmecas construíram os primeiros centros cerimoniais constituídos por estruturas de pirâmides. E a herança cultural deles foi sucessivamente recolhida por todas as demais culturas mesoamericanas. Por isso, se diz que os olmecas seriam então a cultura mãe de toda a Mesoamérica. E por fim, vejam, a principal forma artística olmeca que sobreviveu
é a estatuária monumental, aquelas cabeças colossais que vocês verão e vão ficar muito impressionados. Bom, vamos começar então com uma imagem da cultura Tlatelolco. Essa mulher nua com turbante, datada de 1100 a 500 a.C., é um período tão extenso porque não há como datá-la com precisão, não é? É feita em argila, modelada e policromia, não é muito grande, mas dá para vocês verem que ela representa uma figura arquetípica. O que significa isso? Arquétipo seria uma espécie de ideia coletiva do planeta. Todas as culturas pré-históricas ou muito antigas tinham a mesma manifestação religiosa no caso do culto dessas deusas mães, essas mulheres nuas com volumosas gorduras, como por exemplo, eu posso mostrar uma semelhante para vocês aqui na Mesopotâmia. Olha, tão distante no tempo e no espaço, dessa figurinha Tlatelolco. Essa figura esteatopígica, ou seja, com essa gordura acumulada nas nádegas, é de Susa, de 1200 a.C., é uma terracota representando uma deusa mãe, do mesmo modo que essas figurinhas, deusas mães, da cultura Tlatelolco no México. Essas figurinhas que aqui eu estou mostrando são de 1100 a 500 a.C. também. Estão no fabuloso Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México, um museu, por sinal, muito bem organizado. Mas não apenas essas figurinhas arquetípicas se estabelece assim apenas como representação de fertilidade humana ou de deusas mães realmente, não é? Mas existem coisas surpreendentes nessa cultura como isso, olhem. Inexplicável, ninguém sabe explicar por que essa pequena deusa mãe, não é? Aí uma figurinha de dupla face, datada aproximadamente de 1000 anos antes de Cristo, né? Ela teria esse rosto assim tão estranho. Seria uma divindade? Seria uma representação surrealista ou de sonho? Muito estranho realmente, inexplicável essa arte tão antiga e tão moderna ao mesmo tempo. Outra figurinha da cultura Tlatelolco seriam personificações dos seus deuses, como esse deus do fogo, Huehueteotl, datada de 600 a 200 a.C. Essa terracota traduz uma representação do deus do fogo que carrega um braseiro nas costas, como uma espécie de personificação de vulcão, como diz aqui o texto. Esse deus, então, o antigo deus do fogo, foi representado no México Central com um braseiro às costas, alusão aos grandes vulcões que existem no México. Outra coisa interessante da cultura Tlatelolco seria o monismo. Por monismo, um elemento da mitologia e Tlatelolco e também Olmeca, seria o conceito da unidade da realidade como um todo, no caso a morte e a vida. O centro da cosmologia e da metafísica dessas culturas, seja Tlatelolco e também Olmeca, é a expressão de uma alternância cíclica contínua e interminável, uma oscilação entre opostos, como a noite, o dia, a vida e a morte. Isso é fundamental na cultura deles, Uma união de opostos como complementaridade. Veja que interessante essa outra, também encontrada em uma tumba, que não sabemos se seria Tlatelolco ou Olmeca. Por isso se diz cultura mista. Aí essa figura monista que traduz essa unidade de realidade da cosmologia ou metafísica dessas culturas. Mas não só esses elementos de vida e morte tão estranhos, mas também alegria eles sabiam representar. Na cultura Tlatelolco Olmeca, temos uma série de vasos em forma de acróbatas, tão interessantes como esta aqui, de 1100 a.C. ou até 500 a.C., período arcaico, formativo, da América, Mesoamérica. Essa figura, por exemplo, retrata que era um povo que teria festas e acróbatas e encenações assim. Bom, sobre a cultura olmeca especialmente, nós vamos tê-los como artistas que dominavam já a arte de esculpir em jade, uma pedra tão dura, que é impressionante a gente ver um povo que não conhecia o ferro, ter esculpido formas assim. No caso, essa máscara de homem jaguar é uma coisa muito interessante também na cosmologia da cultura desses
olmecas, né? O homem-jaguar seria um objeto descrito, então, pelo mineralogista norte-americano George Kunz, em 1890, um arqueólogo que trabalhou muito no México, né? Ele considera que essas figuras representariam um chefe ou xamã, uma espécie de feiticeiro, que se transformou em um poderoso jaguar para atrair para si seu poder. Por isso ele tem a boca assim, fazendo um grunhido, né? Como se ameaçasse os seus inimigos. Aliás, a tradição do grunhido é constante em toda a arte olmeca. Vejam esta, por exemplo, de 900 a 400 a.C., também em jade, não é? Que está no Metropolitan, em Nova York. Muitas dessas figuras em jade, não é? Seriam talvez totens ou divindades de base doméstica ou mesmo institucional, não é? Seja da religião oficial. Vejam este, por exemplo, um ídolo homem-jaguar, que pertence a uma coleção particular em Los Angeles, não é? Muito interessante. Aqui vemos o mesmo contexto da boca, não é? Que está grunhindo como uma ameaça. Então, como diz o arqueólogo americano George Kunz, seria aí uma representação de um xamã, um chefe ameaçador, né? Um homem-jaguar, ou um homem que teria o poder do jaguar. Daí esse grunhido, né? Da boca, né? Ameaçadora aí. Acredita-se que essas figuras, então, de jade seriam totens ou domésticos ou institucionais, não é? Mas o que é surpreendente é que a qualidade da escultura deles, principalmente se considerarmos a tecnologia disponível na época, né, sem conhecer o ferro, e a inexistência de obras anteriores, inclusive, nas quais eles pudessem se inspirar, são peças altamente complexas, estilizadas, enquanto demonstram um certo naturalismo também marcante, não é? Para essa expressão do rosto, assim por diante, né? Com essa simulação de grunhido, os olhos semicerrados, uma coisa ameaçadora assim. Um deus jaguar ou um chefe poderoso, talvez, né? Essa figura, inclusive, central é um machado ritual em jade, que pode ter servido apenas como uma espécie de troféu, não troféu, um cetro, né, real, uma coisa assim. Mas a figura desse deus jaguar é comum na cultura olmeca, como este, por exemplo, encontrado em Tenochtitlan, né, o homem-jaguar. Provavelmente, aí acreditam os arqueólogos, seria um deus da chuva ou da água, né, também desse período formativo inicial, pela antiguidade dele, né, 1800 a 900 a.C., equivale à Grécia arcaica. Né? Reparem olha aqui, uma outra visão, né, da mesma figura, visto de frente, não é? Com a mesma boca ameaçadora. Ainda muito interessante na arte olmeca seriam essas figuras que são chamadas de babyface. Esse nome moderno é apenas uma interpretação, acredito, equivocada dessas figuras funerárias. Encontrada nos túmulos, essas cerâmicas pintadas, não é, representariam figuras de crianças em tamanho natural, ou, como podemos considerar, são trabalhos muito intrigantes, não é? Muitas hipóteses existem sobre o que elas representam. Seriam retratos de crianças, ou retratos infantilizados de adultos, ou formas infantis de divindades, ou talvez até emblemas de entidades reais, não é? Como aqui, vejam esse outro, não é? Também em cerâmica. Imagine vocês que essas esculturas foram criadas por artistas que viveram entre 1200 a 500 anos antes de Cristo. E várias figuras olmecas como essas foram encontradas em tumbas do Planalto Central mexicano e hoje se espalham pelos museus do mundo e até hoje são consideradas inexplicáveis. Bom, a interpretação que talvez eu considero aqui é que elas seriam uma espécie de retorno à vida. Não é? A morte traz uma espécie de retorno à infância, não é? Talvez um renascimento, mas essa interpretação minha, livre, não é? Não tenho certeza dela. Algumas não só em cerâmicas, mas também, vejam vocês, em jade. Não é? A jade é considerada por várias culturas mesoamericanas como um elemento de proteção ao morto, ou de renascimento, ou de ressurgimento, né? Uma pedra mágica assim. Mas
Se vocês estão achando aqui interessante estas imagens, essas esculturas olmecas, imagine então o que vocês vão ver agora. Olhem, aqui uma fotografia de uma cabeça olmeca gigantesca encontrada em 1947 na região de La Venta, em Tabasco, no México. Essa foto é da National Geographic da época. Essas cabeças colossais olmecas são esculturas talhadas em pedra de basalto que datam do período pré-clássico formativo, né, até o período inicial e médio, entre 1500 a 900 anos antes de Cristo. Elas não foram produzidas fora do antigo reino olmeca. São esculturas exclusivas do povo olmeca e desse período, 1200 a 900 anos antes de Cristo. Especialistas afirmam que elas representam retratos de soberanos olmecas e os elmos que eles ostentam seriam símbolos de distinção hierárquica, espécie de coroa real, não é? Outra teoria recorre ao conceito de que se trata de representações de deuses ou entidades supraterrenais, representados de modo hierático. Por hierático eu quero dizer que é solene e majestoso, não é? Sério e daí gigantesco, para traduzir um conceito de poder. Tamanho é sempre algo relativo a poder, não é? Na arte isso é constante, em todas as culturas do planeta. Vejam aqui uma outra mostrando a mesma tiara ou esse símbolo de distinção hierárquica, não é? Bom, mas devido ao estudo dessas cabeças gigantescas, cabeças colossais, são apenas 17 que nós encontramos até hoje, né, que foram desenterradas até hoje, apenas 17. Elas pesam de 6 a 40 toneladas. A menor delas mede 1,47 m de altura. É a pequena, não é? Atualmente se aceita que essas cabeças seriam retratos de governantes realmente por causa das feições que vão mudando, não é? Por exemplo, você pode ver que esta se retrata uma personalidade, uma pessoa muito diferente dessa, não é? Então seriam não divindades abstratas, mas realmente retratos de governantes poderosos, não é? Como aqui essa cabeça de 900 a 750 anos antes de Cristo, de 2,70 m de altura, não é? Vejam ela no museu, uma outra no museu no México, né, o tamanho dela em relação às pessoas que estão ali ao redor, né? Essa cabeça olmeca foi encontrada na região de São Lourenço e pesa 11,5 toneladas. Né? Veja o tamanho dela perto de uma pessoa, né, como são gigantescas. Aqui uma outra colocada no jardim do museu, impressionante, sempre com essa coroa, esse barrete, né? E são diferentes uma das outras. Alguns artistas aqui trataram de representar até um sorriso, por exemplo. Olha que coisa curiosa, um sorriso arcaico na arte mesoamericana. São espantosas, portanto, essas cabeças colossais exclusivas da cultura olmeca, extraídas de montanhas localizadas a mais de 100 quilômetros do seu local de adoração ou de veneração. Elas eram transportadas com esforço de quase 2.000 homens, visto que o seu peso varia de 6 a 40 toneladas e os olmecas não conheciam a roda, né? A menor delas, como eu disse, mede 1,47 m de altura, né? E seriam, portanto, aí representações do poder desses soberanos, né, olmecas, dessa cultura arcaica tão antiga do México. Vejam aí também. Bom, mas existem também na cultura olmeca muitas máscaras, não é? Estas, por exemplo, sempre com esse sentido de grunhido feroz do jaguar, né? Algumas são tão evidentes como essa, vejam vocês, né? Essa de uma coleção particular também no México, né? Uma máscara em pedra, fica bem claro esse conceito de homem-jaguar, ou seja, o homem que tem o poder da fera, que caça sozinha e que é invencível, não é? Um sentido, portanto, talvez de retrato militar ou de um poder de governante, assim por diante. Bom, encerramos assim os olmecas e vamos falar dos zapotecas, uma outra cultura muito interessante que teve o auge de 600 a.C. a 800 depois de Cristo. Eu estou falando aqui
de mais de 1000 anos, não é? Uma cultura muito extensa no tempo. A civilização zapoteca, ela floresceu no vale de Oaxaca, no atual México, a partir do século 6 a.C. e desde então teve longa existência até os dias de hoje, inclusive com a sobrevivência da língua falada. Nesta região do México, vejam vocês aqui, temos até hoje a língua zapoteca sendo falada, não é? E, novamente, vejam aqui, vocês têm a Península de Yucatán, que é a área dos maias, né? E aqui está, então, a área dos zapotecos na costa do Oceano Pacífico. Até hoje, né, ali vivem zapotecos. Bom, os zapotecas deixaram importantes evidências arqueológicas na cidade antiga de Monte Albán. Por isso, muitas vezes, a cultura zapoteca é chamada de cultura Monte Albán. Sob a forma, então, de magníficos edifícios, praças de esportes e túmulos com oferendas funerárias que incluíam joias de ouro finamente trabalhadas. Vou mostrar algumas para vocês. Mas primeiro vamos ver, então, essa cidade de Monte Albán, como até está muito bem conservada hoje, não é? Monte Albán foi uma das primeiras cidades na Mesoamérica e o primeiro centro do Império Zapoteca, que dominou grande parte do território que hoje pertence ao estado mexicano de Oaxaca. Monte Albán manteve sua liderança como capital zapoteca até aproximadamente 700 depois de Cristo. A partir dessa época, a nova capital zapoteca foi Mitla, também muito bem conservada hoje. Mitla dominou até o ano de 1400. A terceira capital foi Zaachila, que durou até a chegada dos espanhóis no início do século XVI. Os zapotecas desenvolveram por volta de 500 anos antes de Cristo um calendário e um sistema logossilábico de escrita usando um glifo separado para representar cada uma das sílabas da língua. Desenhos que representavam sons, né? Acredita-se que este sistema de escrita foi um dos primeiros sistemas de escrita da Mesoamérica e o antecedente daqueles desenvolvidos pelas civilizações maia, mixteca e asteca. Todos tiveram linguagem escrita, mas aí os zapotecas seriam precursores e não os olmecas, né? Bom, olhem a cidade, portanto, de Monte Albán, como está hoje, não é? Pirâmides muito importantes, que seriam representação, portanto, de poder religioso, que é um poder controlador, não é? Imagine um sacerdote em cima dessas pirâmides fazendo as suas orações ou as convocações da atenção dos fiéis ao redor, que domínio, que poder, que senso, portanto, de unidade era criado com isso, né? Monte Albán, na linguagem, portanto, mesoamericana, é Danipaguache, no estado de Oaxaca, é um centro cerimonial dos zapotecas e uma das mais antigas cidades pré-colombianas da Mesoamérica, muito antes da cidade de Chichén Itzá ou Uxmal dos maias, por exemplo. O apogeu dessa cidade se deu de 200 a.C. até 800 depois de Cristo, não é? Diversas culturas ocuparam aqui. Então é muito importante a gente colocar, às vezes, com clareza, um exemplo didático aqui, explicando que não é apenas a cultura zapoteca que ocupa aqui, que cria essa cidade. Vejam, por exemplo, a periodização dessa civilização zapoteca pode ser entendida assim. Monte Albán 1, 2, 3, 4 e 5, não é? Com as datas aí. O início, a influência olmeca, que estava em declínio, não é? Por isso a escrita olmeca é desenvolvida pelos zapotecas nesse período. Depois, no Monte Albán 2, a expansão dessa cultura, dessa civilização. Monte Albán 3, um período clássico mesoamericano, as influências da grande cidade de Teotihuacan, uma outra cultura importantíssima que vou mostrar logo em seguida. Monte Albán 4, é a época que diminui a população dessa cidade e ela quase fica abandonada. E em Monte Albán 5, a partir do século XIV, o vale é invadido pelos mixtecas e que ficam ali até a chegada dos espanhóis em 1521. Bom, reparem, então,
algumas fotos dessa cidade, que é impressionante, não é? E é um padrão, logicamente, de construção que vocês vão ver constantemente em toda a Mesoamérica, em todas as culturas, não é? Essas grandes escadarias, essas pirâmides cerimoniais dedicadas aos seus deuses e assim por diante. E que serviam de túmulos também, não é? Túmulos de sacerdotes, de governantes importantes, como pode ser visto aqui, não é? Estamos vendo, portanto, Monte Albán, é o nome dessa cidade, um nome moderno, um nome atual, né, em espanhol, o nome antigo era outro. Não é? Vejam que eles dominavam, inclusive, o cimento, não é? Do mesmo modo que os romanos conheciam o famoso opus caementicium, que foi o grande esforço construtivo dos romanos. A mesma coisa aqui na Mesoamérica, não é? Olhem que escadaria soberba, por exemplo. E o que é, inclusive, curioso aí, os admiradores do futebol, né? As famosas quadras ou campos do jogo da bola, que na linguagem zapoteca é ulama. Essa tem 25 metros de comprimento e esse esporte, né, o lama, tinha conotações religiosas e rituais, iniciado então pelos olmecas, mas muito difundido então pelos zapotecas. O jogo da bola, você sabe, ele foi praticado ao longo de 3.000 anos por todos os povos da Mesoamérica. As áreas construídas para esse esporte, que vocês estão vendo aqui, né, com formas e tamanhos variáveis de cultura para cultura, são encontrados praticamente em todas as cidades pré-colombianas da região. Né? Eu tenho, inclusive, aqui uma coisa curiosa, que é uma cerâmica de uma outra cultura, uma cultura Nayarit, né, onde aparecem os jogadores envolvidos nesse jogo da bola. Essa esculturinha data de 300 anos antes de Cristo. Está no Museu Rufino Tamayo, em Oaxaca. Eu achei muito interessante quando eu a vi, né, para a gente entender assim. Mas olhem, os zapotecas tinham em todas as suas cidades, como essa de Iagul, a 36 quilômetros de Oaxaca, né, também um campo de jogo da bola. Né? Reparem aqui. Né? Esse jogo, as regras desse jogo, variavam com o tempo, né, mas vocês vão ficar impressionados com o que eu vou narrar aqui. Algumas versões eram praticadas entre 2 jogadores ou mesmo 2 equipes de 5 jogadores cada. A bola de borracha endurecida era feita a partir de látex obtido de árvores próprias e podia pesar até 4 quilos. Na regra mais conhecida, o objetivo do jogo era passar a bola através de aros de pedra colocados nas paredes laterais. Não se podia usar as mãos, mas em alguns casos eram usados bastões. Os jogadores usavam proteções de madeira ou cochoadas atadas a seus corpos. O jogo tinha importantes aspectos rituais. Em ocasiões especiais, o final do jogo incluía o sacrifício humano da equipe derrotada. Sim, degolavam os derrotados. Este ritual de sangue e morte foi comum entre os maias e astecas, principalmente nas cidades poderosas. Os prisioneiros de guerra, principalmente, jogavam contra os vitoriosos numa reconstituição ritual da derrota, e o desfecho do jogo selava seus destinos. Os cativos perdedores eram decapitados e seus corações eram arrancados e oferecidos em altares dedicados aos deuses locais. Muito louco, não é? Mas imagine se isso existisse até hoje, não é? Bom, olha aqui. Muitas representações fúnebres da cultura zapoteca são vasos com figuras dos seus chefes, figuras humanas sempre com traços felinos, como vocês viram nos grunhidos olmecas. Não é? Aqui, no caso, essa cultura, esse vaso de cerâmica, como esse outro aqui, representam, portanto, chefes que mortos, né, eram enterrados, e junto com o cadáver eram colocados esses retratos, né, do seu poder, todos enfeitados ou coroados com essas grandes orelheiras e escudos e assim por diante. Vejam um outro aqui. São muito lindas os retratos de governantes da cultura zapoteca. Não tem aquele brilho das cabeças colossais olmecas, não é? Mas se vocês notarem, são impressionantes também nos detalhes, não é? Essa urna funerária, então, com um personagem, provavelmente um chefe assentado, é de 100 a 700 depois de Cristo. Portanto, equivale ao fim do Império Romano, não é? É um período clássico inicial. Olhem outra aqui, né? Chama-se urna funerária porque ela tinha aberturas
para se colocar brasas, coisas assim, mas, ou perfumes ou outros elementos fúnebres, mas são claramente retratos de chefes, né, que mereciam assim levar para o outro mundo a sua importância, né, a sua hierarquia, como também retratos femininos também, como esta tão importante, né, essa mulher com um toucado, um poncho e um colar que data de 600 a 1000 anos depois de Cristo, né? Vejam a outra fotografia dela. Muito interessante essa imagenzinha, considerada um objeto precioso no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Eu sempre digo que esse Museu Nacional de Antropologia, merece ser visitado demoradamente, porque ele tem salas muito bem organizadas sobre essas diversas culturas, com explicações muito claras. Mas as cerâmicas zapoteca também faziam retratos dos seus deuses. No caso, veja que interessante, essa urna com figura de Cosirro, o deus dos raios. 300 a 600 depois de Cristo é a época da produção dessa imponente cerâmica que sobreviveu muito bem, não é? Ela está num museu nos Estados Unidos, em Baltimore. Vejam uma outra visão dele. A língua é um raio, né, que então sai de sua boca. Cosirro era o deus dos raios, né? Vejam mais de perto, então, esse relâmpago saindo de sua boca. Como também outros deuses da cultura zapoteca, essa é uma representação do deus Pitalcozobi, o deus do milho. Notem que ele tem diversas espigas de milho aqui dependuradas como espécie de um colar, não é? É também já do período clássico tardio, 900 anos depois de Cristo, não é? Essa figura, vou mostrar um detalhe, veja, tem curiosas representações de tatuagens. Sim, os zapotecas tatuavam o rosto. Aliás, a tatuagem facial eram usadas até pelos astecas, pelos maias, todas essas culturas assim, não é? Bom, de todos os deuses mesoamericanos, um dos mais terríveis, um dos mais impressionantes é o que eu vou mostrar para vocês. É este aqui, não é? O Xiptotec, o deus da renovação, o deus esfolado vivo. Eu vou explicar para vocês. Esta urna em terracota pintada, que está no Museu Nacional de Antropologia, é considerada uma raridade, não é? Ela retrata o Xiptotec, o deus da fertilidade para os zapotecas e até os astecas também. Esse era também o deus da vegetação primaveril, da primavera eterna, da terra e dos vegetais. O nome dele, Xiptotec, significa Nosso Senhor Esfolado, porque ele, vejam vocês, vou mostrar de perto, ele é representado coberto com a pele de uma vítima de sacrifício que simbolizava a vegetação que cada ano cobre a terra. Era muito relacionado, inclusive, com Huitzilopochtli, um deus tolteca, não é? Um antigo deus guerreiro, por isso que mata os seus inimigos. Por isso ele, vou voltar aqui, ó, segura uma cabeça. Estão vendo? Uma cabeça troféu decepada do seu inimigo. É um deus terrível e talvez uma das principais divindades dessas culturas do período clássico, né, da Mesoamérica. Como é que nós conhecemos essa história toda? Obviamente, quando os espanhóis chegaram, os jesuítas, os franciscanos, os beneditinos, eles ensinavam a língua espanhola aos mesoamericanos e colhiam deles desenhos ou narrativas dos seus deuses, da sua mitologia, e formavam os famosos códex. Um dos mais importantes é esse, o Códex Borbônico, que ficou muitos anos em Madrid e depois foi levado, não se sabe como, para Paris, onde está hoje na Câmara dos Deputados de Paris. Esse Códex Borbônico, representando o deus Xiptotec, dá para vocês verem que ele segura, que ele a mão segura um cetro, né? Mas ele é vestido com uma pele, ó, uma pele da vítima sacrificada, não é? Aliás, é interessante sabermos que para honrar esse deus, os sacerdotes esfolavam seres humanos, arrancavam a pele da vítima vivo, numa festa chamada Tlacaxipehuatzlitli, né? A festa de Xiptotec.
O que é mais interessante é que o sacerdote, que então representava o Xiptotec para o público, se envolvia em um ritual particularmente macabro, né? Ou seja, ele esfolava a vítima e usava a pele como uma peça de roupa por 20 dias. Depois ele se livrava da pele sangrenta, apodrecida e fedorenta, né, a fim de anunciar o renascimento da natureza. Imagine-se em cima de uma pirâmide, ele tirando essa pele para que todos vissem então o ressurgimento, né, da natureza. Olhando para esse desenho, com mais detalhes, pode-se reconhecer a pele enrugada e as mãos penduradas da vítima esfolada, olhem lá. Né? A página 12 do Códex Borbônicos retrata então esse sacerdote Xiptotec vestido com a pele de uma vítima sacrificada em homenagem a essa divindade. Bom, aqui vamos ver então os 3 deuses mais importantes da cultura zapoteca: o Cocirro, deus dos raios, o Pitalcosob, deus do milho, e o Xiptotec, o deus da renovação da natureza, o tal que é esfolado. Né? Bom, quando Monte Alban desaparece, nós vamos ter Mitra como a segunda capital mais importante dos zapotecas. Essa cidade cerimonial é considerada a cidade dos mosaicos em pedra, né? É muito importante, ela teve o seu esplendor por volta de 1300 d.C., portanto século XIV, e sobreviveu muito bem, não é? Apesar dos espanhóis não terem dado no período colonial muita atenção a essas ruínas, não é? Mas vejam que beleza, né, esses detalhes em pedra, essas esculturas decorativas do templo das colunas da cidade zapoteca de Mitla. Né? Olhem que beleza. Isso é pedra calcária trabalhada em geometria. Acredita-se que isso seria talvez uma reprodução da tecelagem, né, feita em pedra. No caso, o Palácio das Colunas em Mitra, aqui numa visão geral, e visto de perto, veja que beleza. Esses elementos, portanto, históricos, artísticos tão importantes. Não é? Estamos mostrando arte zapoteca na cidade de Mitla, a segunda capital dessa cultura zapoteca, muito antes dos astecas. Não é? Bom, os zapotecas também dominavam a fundição do ouro, a ourivesaria, a joalheria. Muita coisa foi encontrada nos túmulos, nos sepultamentos zapotecas, tanto em Monte Alban quanto aqui em Mitla. Veja um exemplo aqui dessa cultura zapoteca e também misteca. Os mistecas ocuparam Monte Alban durante um período longo, né? Então por isso não sabemos ao certo essa imagem de a qual cultura pertence. É um pingente representante um governante, veja que carrega inclusive uma cabeça troféu, não é? Feito em ouro e prata e cobre, está no Museu Britânico em Londres. Bom, essa estatueta de ouro misteca, datada entre os séculos XIII ao XV, foi descoberta em 1870 durante uma escavação nas fundações de uma residência privada em Tehuantepec, no México. Ela retrata um personagem importante, ricamente decorado, que segura um escudo e tem um peitoral antropomórfico pendurado em seu pescoço, provavelmente uma cabeça troféu. Não é? Vou mostrar de perto para vocês verem. Olha aqui mais claro, não é? O Museu Britânico tem boas fotos no seu arquivo, não é? Na internet. Olha que bonito. Não é? Ouro. Não é? Ele tem uma orelha alargada com esses grandes brincos e uma coroa. É realmente um governante ameaçador com essa de pendurado em si, uma cabeça troféu, não é? E uma cabeça que deve anunciar o seu poder com guizos. Né? Os zapotecas gostavam muito de guizos, esculturas em ouro, joalheria barulhenta, né? Como aqui, por exemplo, olhem que beleza, esse guizo de ouro pingente apresentando duas divindades sáureas, 600 a 800 depois de Cristo. Infelizmente, numa coleção particular em Londres e portanto não exposto ao público, não é? Mas aqui nessas partes aqui do corpo seriam guizos, barulho, né? Isso dependurado para mostrar o poder de quem usasse essa pequena imagem. Visto do outro lado, veja como ele tem um oco, né? Mas também descoberto em sepultamentos zapotecas, colares como esse, descoberto na tumba 7 de Monte Alban, datado de 1200 depois de Cristo, está hoje no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Aí essa foto, eu acho que mostra bem os guizos, né, o barulhinho, né, que essas joias tinham que
não só exibir o brilho do ouro, mas também o ruído, né? A presença de quem usasse esse colar. Mas muitas dessas joias eram rituais ou eram religiosas, como, por exemplo, esse pingente em ouro representando um deus morcego, um deus da morte. Esse deus morcego, que pode ser visto aqui numa urna funerária, é chamado Camazotse, é o deus da morte. Né? Aliás, o morcego, porque ele vive à noite, ele vive em cavernas, ele faz uma comunicação entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, não é? O submundo e a vida na terra. Daí a representação desse deus assim. Notem que a figura aqui tem também um guiso de pendurado, como é essa figura aqui em ouro, não é? Aí representado. Vejam a outra visão dele, né? Olha aqui, num outro ângulo, essa figura desse deus morcego. Ou um outro aqui, ó, da cultura asteca, no caso, né? Vejam como persiste, né, da cultura zapoteca para os astecas as figurações desses deuses. Camazotse, o deus morcego, que é associado à noite, à morte e aos sacrifícios humanos. Esse está no museu em Berlim. A cultura zapoteca teve influências enormes devido ao comércio ou à expansão do seu império em toda a Mesoamérica, não é? Aqui, por exemplo, veja na cultura de Quis, lá na Costa Rica e no Panamá, né? Essa cultura de Quis, é um pingente desse deus Camazotz, provavelmente, não é? Que provavelmente tem influência, com certeza, da cultura zapoteca. Na Mesoamérica, o ouro era o meio dominante para adornos pessoais de poder. Esses adornos traziam motivos geométricos e animais divinizados ou espíritos xamânicos, feiticeiros, né, em seus rituais de transformação em animais. Este pingente mostra um xamã em um desses rituais, dançando, tocando um tambor e uma flauta em forma de serpente. Seu estado espiritual é demonstrado pelas serpentes que emanam de sua cabeça e pelas cabeças de sáurio nascendo de seus ombros e joelhos também. Suas orelhas redondas e a grande boca revelam sua transformação espiritual no temido Camazotse, o deus morcego da morte. Bom, eu estou mostrando isso aqui para vocês de uma outra cultura lá da Costa Rica e Panamá, né, como extensão da cultura zapoteca, porque esse é o caminho, inclusive, da entrada dessas culturas na América do Sul, né? Principalmente na Bolívia. Nós temos muitas esculturas da arte pré-colombiana da América do Sul com essas figurações de deus morcego ou essas serpentes nascendo das cabeças, até inclusive na cultura inca, né? O que significa então laços ou traços culturais vindos dessa Mesoamérica, né? Olha aí, portanto, a cultura de Quis à esquerda e a cultura zapoteca à direita, representando a mesma figuração desse deus morcego. Bom, finalmente chegamos à cultura de Teotihuacan, que é importantíssima, é uma cidade esplendorosa, que tem aquela famosa pirâmide da Lua, pirâmide do Sol. Ela data de 300 anos antes de Cristo a 900 depois de Cristo. Eu estou falando, portanto, de mais de 1000 anos de existência, não é? O dobro da civilização brasileira, imaginem vocês. A cidade de Teotihuacan foi sede dessa civilização clássica no Vale do México. Vou mostrar para vocês. O nome do povo teotihuacano deriva dessa antiga cidade, provável capital de um império teocrático em território do atual México, e que hoje é conhecida pelas pirâmides mais significativas da América pré-colombiana. Bom, aí está uma visão dela. Essa fotografia eu fiz de cima da pirâmide da Lua, vendo a Avenida dos Mortos e lá no fundo à esquerda a Pirâmide do Sol, que é enorme, não é? Bom, continuamos aqui. A civilização e cultura associadas à cidade de Teotihuacan são referidas como dos teotihuacanos. No entanto, existem evidências arqueológicas de que a cidade tenha sido um local religioso multiétnico, incluindo aí zapotecas, mistecas, maias e mesmo nas ruas, o povo que deu origem aos toltecas e finalmente aos astecas, né? Eu acredito que é uma cidade semelhante a Monte Albán, né, com ocupações sistemáticas de diversas culturas ao longo da história. Acredita-se que tenha se afirmado como centro religioso por volta do ano 100 a.C.
e que suas construções foram erguidas continuadamente até cerca de 250 d.C., sendo nesse período a época de seu apogeu, com mais de 100 mil habitantes. Ela foi saqueada e quase completamente destruída no ano de 550 d.C., mas durou como centro religioso importante e muito populoso até o século VIII, por volta de 750 d.C. A sua influência em toda a Mesoamérica é bastante documentada. Existem fortes evidências de que sua presença na região maia, né, existem fortes evidências de sua presença na região maia, lá na península de Yucatán. Né? Os astecas e totonacas parecem ter sido também influenciados pela cultura dessa cidade. Bom, Teotihuacan passou a ser um estado imperialista que se expandiu grandemente, além de suas fronteiras, não pelas armas, mas pelo uso do comércio e do poder da religião, né? Um domínio muito forte. Durante o seu apogeu nos 3 primeiros séculos de nossa era, os teotihuacanos influenciaram muitos povos vizinhos e inspiraram outras culturas, tendo ainda legado conhecimentos científicos e culturais às sociedades posteriores. Por essa razão, é frequente encontrar por todo o território mexicano rastros e evidências dessa cultura. A decadência da cidade começou em 650, ou por ordem social ou climática, não se sabe. No século VIII já se encontrava em seu ocaso, ainda que nunca fosse abandonada totalmente. Vejam aí uma visão, então, da pirâmide da Lua, lá ao fundo da Avenida dos Mortos, né? Aqui a pirâmide do Sol. Vamos ver uma vista aérea dessa cidade, que ela é muito interessante, é um dos pontos mais atrativos da arte pré-colombiana no México, né? Turisticamente muito visitado. Aqui vocês têm então Teotihuacan, uma cidade de 100 anos antes de Cristo até 250 depois de Cristo, com a grande decadência em 550 depois de Cristo e durando até cerca de meados do século VIII. Aqui está a pirâmide do Sol, que foi construída de 100 a 200 depois de Cristo, e lá ao fundo a pirâmide da Lua, de 200 a 250 depois de Cristo. A tal foto que eu fiz de cima da pirâmide da Lua, vendo ao fundo, à frente a grande Avenida dos Mortos e à esquerda a pirâmide do Sol. Olha aí, mais outra foto. Era uma cidade tipicamente de poder religioso, ou seja, diversas dessas pirâmides dedicadas a vários deuses tinham sacrifícios que eram assistidos pela população ao redor, e sacrifícios às vezes sangrentos, né? Do alto dessas pirâmides a vítima era agarrada por 4 pessoas e o sacerdote abria o seu peito e mostrava o coração, né? E depois o cadáver era jogado escada abaixo. É um modo de demonstração de poder e ao mesmo tempo de impor temor, né? Eu imagino isso acontecendo e a multidão assistindo, né, nessas diversas plataformas ou nas pirâmides, as festas mais importantes dessas pirâmides, como aqui a pirâmide do Sol. Numa maquete pode ser visto então que era uma grande cidade realmente, não é? Centralizada por essas 2 pirâmides, a pirâmide do Sol, com vários palácios ao redor, residência de chefes, sacerdotes ou xamãs e assim por diante, não é? Esta pirâmide do Sol em Teotihuacan é de 100 a 200 depois de Cristo. Foi abandonada em 750 depois de Cristo. Vejam uma foto dela aí. E aqui vocês podem ver ruínas de algumas residências que temos alguns elementos decorativos que sobreviveram, vou mostrar logo após. Mas o que é interessante é a soberba pirâmide do Sol, não é? Um monumento vigoroso, estranho e poderoso, né? Como do mesmo modo que as cabeças olmecas, eu acho que o tamanho, a imponência impõe poder, né? A ideia de poder. Como aqui também, né? A pirâmide da Lua. Na pirâmide da Lua foi encontrado em escavações esta figura, que é uma representação de Xauchitlicue, uma deusa asteca das águas horizontais, dos lagos e dos rios. Ela data de 250 a 600 anos depois de Cristo. Feita em pedra vulcânica, traz ainda traços de pigmentos, de tintas, de colorido, né? E o Museu Filadélfia
nos Estados Unidos, que tem essa escultura, explica assim, olha aqui. Não sabemos a que deus a pirâmide maior de Teotihuacan foi dedicada em vista das destruições humanas, com vandalismos e saques, além daquelas decadências do tempo. Esta figura de uma deusa, encontrada em escavações na cidade, é uma sobrevivência rara e parece indicar ter sido uma deusa de veneração maior em Teotihuacan. A concepção da figura reflete a crença da sociedade em um cosmos regido por divindades impessoais. Esta deusa benfeitora, apesar das feições austeras, fornece água em abundância, elemento importante como fonte da vida. Suas mãos enormes identificam sua natureza dadivosa, né? Olha aqui. Bom, lá no fundo vocês têm a pirâmide da Lua, que na realidade são duas construções. Vamos tentar explicar isso para vocês ao vivo, né? A pirâmide da Lua, de 200 a 250 depois de Cristo, foi construída sobre uma estrutura muito mais antiga, né, que hoje se conhece por escavações. Nesta pirâmide da Lua, nós temos uma plataforma no topo que servia a cerimônias em honra da grande deusa de Teotihuacan, a deusa da água, da fertilidade, da terra e mesmo da criação. Na plataforma da parte mais baixa da pirâmide foi encontrada então a imagem de 3 metros da grande deusa de Teotihuacan, que eu vou mostrar para vocês. Ela está hoje no Museu da Cidade do México, exatamente nessa plataforma aqui, né? Nesta aqui, ó, na escavação, foi então encontrada esta figura, né? Provavelmente, por piedade, os antigos pré-colombianos esconderam, né, dos espanhóis, assim. Trata-se de Xauxitlicuy, a deusa das águas horizontais, lagos e rios, não é? E que está hoje no Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Bom, há uma observação aqui. Xauxitlicuy é uma deusa asteca e não zapoteca, né? E nem teotihuacana. Essa escultura é provável que seja, ao contrário, a grande deusa de Teotihuacan, né? E não realmente a Xauxitlicuy. Até hoje se debate o argumento disso, né? Ela está lá no museu assim. Vejam que as mãos, ela segura espécie de um caudal de água, né? Que jorra, que pode ser visto, por exemplo, aqui numa pintura, a grande deusa de Teotihuacan, uma pintura de 800 a 1000 anos depois de Cristo, dessa deusa da abundância e da prosperidade. Esse mural, que servia de metáfora para a cidade, fica no complexo de Tetlitza, o bairro dos nobres, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vejam que realmente a semelhança pode nos levar a essa confusão de que deusa seria essa aí da direita, uma deusa asteca ou a deusa das águas, a grande deusa de Teotihuacan, que é esta aqui, que também é uma deusa dadivosa. Veja, essa grande deusa que entrega água, né? Vejam as mãos dela, eu vou mostrar de perto aqui. Olha, ela está derramando água e da sua cabeça nasce uma árvore com borboletas, com pássaros e aranhas e assim por diante. Bom, um deus terrível venerado aqui era o nosso Xiptotec, que vocês já conhecem, esse deus da renovação, né? Veja que se veste com uma pele humana, né, de uma vítima sacrificada. Esta, inclusive, que se encontra no Museu Nacional de Antropologia, é terrível, né, e data de 600 a 900 depois de Cristo. Na cabeça ele tem esses papelotes, né, representações de divindade e de poder. Bom, sobre esse Xiptotec, então, ele era considerado o deus da fertilidade para os astecas, era o deus da vegetação primaveril, da primavera eterna, dos vegetais. O seu nome significa Nosso Senhor Esfolado, e era representado coberto com a pele de uma vítima do sacrifício, do esfolamento, que simbolizava a vegetação que cada ano cobre a terra. Os astecas veneravam Xiptotec também como um deus da guerra. Ele foi venerado em Teotihuacan no advento da ocupação asteca, e seu culto se expandiu a outras culturas. É um deus que aparece em diversas culturas, né, mesoamericanas. Sua origem está na religião dos toltecas, cultura bem mais antiga aos astecas e que deu origem a eles, né? Para honrar esse deus, sacerdotes esfolavam então seres humanos, arrancando a pele da vítima viva na festa então chamada Tlaxcapehuatzli, o festival do esfolamento de homens. É a tradução.
Vamos mostrar alguns outros, olhem, todos encontrados em Teotihuacan. Esse está claramente aqui com a pele, né, da vítima, olhem, vestida. É terrível, né? E se você olhar de perto, o rosto também é coberto com uma pele, né? Como as mãos, ó, e também as pernas vestem essa pele humana. Algumas outras representações são mais, talvez, alegóricas, como esta aqui do Museu Kimball, no Texas. Mas o rosto claramente vê que há um rosto por baixo da pele, não é? Bom, o povo na rua, no caso dessa cultura aqui, se originou supostamente do sudoeste do território dos Estados Unidos e noroeste do México. Os narruas ocuparam o México central antes de 500 d.C. e se espalharam, tornando-se um povo dominante, dando origem às culturas tolteca e asteca. Por isso os astecas têm essa tradição de veneração desse deus Xiptotec. Reparem, ele tem uma pele, né, sobre o rosto. Olha um outro aqui. Esse da cultura asteca é o Teotihuacana, né, o Xiptotec de 1300 d.C. Eu vou virar ele do outro lado para vocês verem a pele do ser humano que o veste, né, amarrada assim nas costas. Um naturalismo estranho, né, e muito curioso. Bom, para a gente ir na reta final, vamos fazer um passeio então pela cidade, mostrando não só essa avenida, essas pirâmides cerimoniais, mas também algumas residências, né, como elas eram, né? Vejam aqui, conjuntos complexos, né, de nobres, né, como não só a Avenida dos Mortos, né, mas residências que eram reservadas para a classe dirigente, a classe superior, né, e seriam assim esses prédios. Alguns sobreviveram, ou hoje restaurados pelo patrimônio mexicano, né, podem ser visitados, como o pátio do Palácio de Quetzalpapalot, né? Esse nome deriva dos relevos mitológicos nos pilares, que seriam a tradução preciosos pássaros borboletas, né? Que aparecem enfeitando aqui essa residência nobre. Olhem de perto alguns desses pássaros borboletas. Há também nessas pinturas alguns afrescos que sobreviveram, mostrando xamãs alimentando jaguares, símbolo de poder também militar, né, de invencibilidade. Estão vendo? Ainda mais adiante, o pátio interior de um palácio de Tetitla, que é também região onde residiam nobres militares e que seriam também sempre com pátios com altares de oferendas, e assim estão hoje. Ó. Logicamente, o teto que vocês veem é apenas para proteger as pinturas que lá existem, né? Não era assim. O tempo foi cruel em destruir tudo isso, né? Mas se preservou, então, estas pinturas que vimos, né? Sempre de jaguares, né? Sendo alimentados, símbolo do poder da cidade, ou também onde tem aquela famosa pintura, então, da deusa das águas, a grande deusa de Teotihuacan, como aqui. Bom, incensários cerimoniais foram encontrados em túmulos aí na cidade de Teotihuacan. Né? No caso, esses incensários representariam uma espécie de templo em miniatura. Vejam como o museu explica isso lá no México. Esta peça representa um templo decorado com penas, anéis e conchas. Ao centro, a figura do deus Quetzalcoatl, a serpente emplumada, deus do vento e da sabedoria, que em Teotihuacan representava a vida, as energias da terra, a abundância da vegetação, o alimento físico e espiritual para o povo que o cultuava. Era irmão gêmeo de Xalotl, o deus do fogo e da luz, e guia dos mortos durante sua jornada ao submundo ou mundo inferior. Vejam de perto. É meio abstrato, né, essas representações. Muito de uma reconstrução aqui interessante que pode ser visto em Teotihuacan é uma pequena pirâmide muito curiosa, a pirâmide de Quetzalcoatl, ou seja, da serpente emplumada. Né? Ela data de 150 a 200 d.C., e uma plataforma que foi adoçada, que foi agregada a ela, é do século IV. Aliás, eu acho muito estranha essa plataforma feita aqui, construída depois. Ela esconde a escadaria da pirâmide lá no fundo, que é belíssima, não é? E
talvez por exigências cerimoniais ou coisas assim, foi então construída depois essa plataforma, essa pequena pirâmide na frente. Subindo aqui com a fotografia aérea, pode-se ver o que eu estou falando, né? A pirâmide antiga está aqui, né? E foi construída uma outra na frente. Então é preciso subir aqui para se ver a bela escadaria com as esculturas do deus da serpente emplumada. E veja ao fundo a residência, então, dos nobres, do importante culto, né, da serpente emplumada. Aqui está, então, a visão. Vamos subir essa plataforma. Vocês estão vendo lá em cima uma espécie de guarda-corpo de metal, de canos, né? E aqui vocês vão ver, olha, vejam, né? O guarda-corpo está aqui embaixo, ó. Então essa fotografia eu fiz em cima da primeira plataforma. Então é o único modo de se ver então a belíssima e antiquíssima pirâmide de Quetzalcoatl, da serpente emplumada. Essa escadaria tem cabeças de deuses, é uma pirâmide toda decorada. Nessa visão em raio-x, pode-se vocês entenderem melhor que existe então a pirâmide antiga aqui e uma nova pirâmide construída aqui. Subindo aqui, pode-se ver então a escadaria aqui, né, do templo, então o templo da serpente emplumada. O curioso é que foi descoberto recentemente um túnel cheio de objetos votivos que ligam uma da pirâmide à outra, não é? Está ainda em estudo com pequenos robôs que entram lá dentro, que é muito estreito esse túnel, para se descobrir o que tem lá dentro. Mas aí está o túnel marcado em vermelho. Vamos então explicar essa pirâmide para ir concluindo nossa aula. Reparem a grande escadaria, que representa, portanto, figurações de vários deuses importantes em Teotihuacan, não é? Um deles, que está aqui, esse mais quadradão com os olhos redondos, parecendo um óculos, né? É um deus chamado Deus da Chuva, o Tlaloc, o Deus da Chuva em Teotihuacan, uma divindade central do culto agrário. Ele é também o senhor do raio, do trovão, do relâmpago e senhor do inferno. Quando ele é senhor do inferno, ele é chamado de Tlalocan. Assim como a serpente emplumada, que é Quetzalcoatl, Tlaloc foi incorporado pelos astecas quando conquistaram essa cidade. Com a ocupação asteca, Tlaloc tornou-se uma poderosa divindade no panteão daquela cultura, onde era responsável pela bem-aventurança no mundo dos mortos. Um dos seus atributos era esses círculos ao redor dos olhos, né, parecendo óculos. Veja aqui uma outra representação dele, ó, né? Uma figura antropomorfa por causa dos olhos aí, né, os círculos ao redor dos olhos, é considerado então ser o deus Tlaloc, o próprio deus Tlaloc. Bom, ele aparece várias vezes nos degraus da pirâmide, portanto, de Quetzalcoatl, ao lado do deus serpente emplumada, né? Vamos ver em detalhes. Aqui está então o deus serpente emplumada, outro deus muito importante na cultura mesoamericana, tanto teotihuacana quanto asteca. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, é a principal deidade do panteão centro-mexicano pré-colombiano. Especula-se que a origem desse deus provém da cultura olmeca, aquela das cabeças gigantes, né? No entanto, sua primeira aparição inequívoca ocorreu em Teotihuacan, nessa pirâmide aqui que estamos mostrando. Quetzalcoatl representa as energias telúricas que ascendem da terra, dos terremotos, né? Daí a sua representação como uma serpente emplumada que sai da terra. Nesse sentido, representa a vida, a abundância da vegetação, o alimento físico e espiritual dos seus devotos, né? Olha aí. Muito bem conservada essas figuras aí nesta pirâmide de Quetzalcoatl. Algumas estão mais estragadas, mas expostas assim ao longo de séculos, não é? É um milagre terem resistido tão bem, não é? Olha aí a escadaria lá em cima, já a parte muito destruída, a parte de baixo mais estragada, não é? Aqui ao longo dessa escadaria existem também outras figurações de outros deuses. No caso, essa imagem de um deus crocodilo chamado Cipactli, ou a serpente de fogo, um deus da astrologia e do calendário, símbolo do tempo relacionado à criação do mundo. Por isso acredita-se que essa pirâmide seja claramente um calendário religioso, né? Que é explicado assim lá
pelos mexicanos. Olhem, a pirâmide da serpente emplumada era dedicada ao mito da origem do tempo e ao calendário ritual. A cidadela, onde ela se encontra, é o maior espaço murado em Teotihuacan, capaz de acomodar toda a população local. 2 grandes complexos de salas de cada lado do templo forneceriam alojamentos para os sacerdotes e áreas de preparação para as festividades. No coração desse complexo, rigorosamente geométrico, está o templo da serpente emplumada, que parece ter sido projetado para registrar a criação do cosmos e a contagem do tempo a partir desse dia sagrado. Historiadores e arqueólogos acreditam que o templo da serpente emplumada parece ser o coração de um relógio gigante e um monumento ao tempo, pelo qual os teotihuacanos honravam seus deuses. Para a gente concluir, vamos ver da arte teotihuacana, algumas máscaras funerárias também, seriam máscaras não para ser usado por vivos, mas por mortos, não é? Por isso, elas não têm perfurações de olhos e bocas. Essa máscara em pedra, por exemplo, de 250 a 650 depois de Cristo, que está no museu em Berlim, ela traduz claramente o estilo teotihuacano, meio geométrico, principalmente orelhas quadradas, não é? Olha aqui, né? Angulosas assim. Olha uma outra aqui também, máscara teotihuacana, uma máscara funerária. Provavelmente máscaras para serem postas sobre o cadáver antes do sepultamento, para o seu desfile fúnebre até o seu sepultamento. Por isso sobreviveram ao tempo. Os furos que vocês veem ao redor seriam para amarrar a máscara sobre o cadáver, não é? E acredita-se, por exemplo, que essa outra aqui, em Teotihuacan, já seria a influência asteca, porque é feita em diorito verde ou além de concha iônicas, né? Uma espécie de jade. Os astecas irão fazer muitas máscaras de jade para os seus mortos, porque a jade representava a ressurreição. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula sobre as culturas complexas da Mesoamérica. Nas próximas aulas, iremos dar espaço para que vocês façam perguntas, iremos responder. Hoje não há muito tempo para isso, não é? Mas nas próximas aulas irei também mostrar para vocês a bibliografia extensa que eu conheço para quem se interessar e aprofundar no estudo dessas culturas fantásticas da Mesoamérica. México. Visitem o México, visitem o Museu de Antropologia da Cidade do México, vocês vão ficar encantados. Não percam, inclusive, visitar as fabulosas pirâmides maias, que não mostrei hoje, porque será assunto de nossa última aula. Até lá, então. Se quiserem, então, fazer o nosso curso, temos ainda 3 aulas, que serão, então, vocês podem se inscrever nelas aí no nosso site da Ideia Casa de Cultura. Muito bem, muito obrigado pela atenção e até lá.